Olá, tudo bem, pessoal? Hoje eu vou apresentar um bate-papo super interessante, mas antes eu quero te lembrar de acessar o link da Amazon, que vai te levar direto ao meu romance Uma Fuga para a Felicidade. E a convidada de hoje é a psicóloga Ana Lívia, que vem direto de Minas Gerais. O tema: 5 linguagens do amor. Ficou curiosa? Então fica até o final. Oi, Ana, tudo bem? Como é que vai? Oi, Rosane, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Imagina. Então explica assim, como é que funciona essas 5 linguagens do amor? Claro, Por onde a explico. gente começa? Então, acho que a gente pode começar explicando um pouco da origem dessa teoria, de todos esses conceitos, né? Eles foram escritos pelo Gary Chapman, que na verdade nem é um psicólogo, ele é um antropólogo e um conselheiro amoroso dos Estados Unidos. Mas hoje nós, psicólogos, podemos nos beneficiar muito de todas as contribuições que ele nos ofereceu, inclusive. É muito surpreendente o quão pouco conhecida a literatura dele ainda é, porque ela realmente oferece muitos benefícios e ela é muito prática quando a gente consegue colocar na clínica, sugerir alguns benefícios para os pacientes. E existe um livro das 5 linguagens do amor, até com ele aqui, do Gary Chapman. Ah, que Essa aqui é interessante. a terceira edição, no Brasil a gente já está na terceira edição. E no mundo todo existem em torno de 11 milhões de exemplares vendidos. Então, Puxa, realmente, é um material extremamente relevante. Ele foi escrito na década de 90 e está entre os best-sellers aí há um tempinho já. E o Gary, ele fala especificamente para casais, sabe? No sentido de sugerir aí possíveis linguagens, ajudar os parceiros a compreender qual é a linguagem dos seus parceiros e como fazer ali num método bem prático para que o companheiro ou a companheira se sinta amado, se sinta pertencido ali dentro da relação. Então, resumidamente, essas são as linguagens aí do amor, essa é a proposta dele. super interessante, ainda mais hoje em dia que a gente vive uma crise nos relacionamentos muito grande, o aumento assim da violência, né, nos lares. Então, aprender como se comunicar de uma forma efetiva com a outra pessoa, de como manifestar o amor, isso vai ser muito positivo. Então, qual é a primeira linguagem do Uhum. amor? São Vamos as palavras de afirmação. Ela envolve a gente conseguir elogiar o parceiro, a gente conseguir falar das características positivas dele. E aí, lembrando que essas 5 linguagens do amor, para quem não tem parceiro, para quem não tem parceira, independente disso, ela pode ser utilizada em todas as relações que a gente possui, inclusive voltada para o público infantil. O Gary também tem um outro material em que ele fala das 5 linguagens voltadas para criança. Inclusive, no ano passado eu realizei um workshop voltado para psicólogos para a gente trabalhar nesse sentido de ajudar ali na clínica os pacientes a compreenderem quais que são as linguagens da criança. Então, uma criança também pode ter enquanto linguagem essas palavras de afirmação. Além de elogiar, ela vai envolver muito reforço positivo. E o que significa dizer que uma pessoa tem, enquanto linguagem do amor principal, as palavras de afirmação? Que uma das maneiras com que ela mais vai se sentir amada ali dentro de uma relação, com parceiro ou com qualquer outra pessoa, é quando ela é constantemente reforçada, quando ela recebe elogios, quando o outro aponta coisas que ela conseguiu fazer e saiu bem ali ao longo do dia, na rotina do casal. Significa que para essa pessoa isso é extremamente importante da mesma maneira que o contrário vai ser muito mais danoso para ela ali dentro da relação. Ou seja, para quem tem enquanto primeira linguagem as palavras de afirmação, viver num relacionamento com violência verbal ou com críticas muito constantes é um caminho certeiro para aquele relacionamento não fluir. Ah, com certeza, Ana. Por que será que é tão difícil tu elogiar o outro? É verdade, assim, na verdade é muito mais fácil a gente estar atento ao que não nos atende, né? Ao que a gente acha que não está adequado, ao que não atende às nossas necessidades.
E com o tempo, fica muito mais difícil continuar elogiando o parceiro. No início, no namoro, quando as coisas estão começando e quando há uma valorização e a própria paixão, né, é muito mais fácil identificar o que está positivo ali no outro. Por isso que o Gary Chapman, ele escreve principalmente para casais ali que estão em momentos delicados da relação e muitas vezes para pessoas que veem enquanto única possibilidade a separação, ou seja, casais que estão juntos há muito tempo, que já não se elogiam há tempos e que apenas apontam aspectos negativos ali do parceiro. Muito bem. Qual a segunda linguagem do amor? O Gary depois ele fala dos atos de serviço. O que vem a ser esses atos de serviço? São quando a pessoa colabora ali com a outra nas atividades do dia a dia. Então, mesmo que com coisas muito básicas, coisas muito simples, mas ela está disponível para ajudar na hora de preparar alguma coisa na cozinha, ou então no dia a dia a pessoa tem alguma dificuldade ali, precisa que alguém o auxilie para desenvolver alguma responsabilidade. Então, basicamente, é isso. Os atos de serviço pode ser desde segurar uma escada ali para o parceiro trocar a lâmpada, a fazer o jantar do dia, sendo que, na verdade, o parceiro que havia se responsabilizado por isso. E é uma linguagem também muito difícil de se desenvolver no dia a dia, porque ela envolve a doação, doar o tempo, doar a energia, e é algo difícil da gente ver no dia a dia também, né? Com certeza, né? E quer dizer, no caso, o homem também participar mais nas atividades, ser mais ligado a pequenos detalhes, porque a gente vem de uma cultura onde o homem somente era o provedor e a mulher tinha que fazer tudo. Felizmente, isso modificou, mas a gente vê ainda que é muito difícil, muitos ainda não conseguiram entrar nesse processo. Muitos ficam ainda meio que só olhando, deixando a parceira fazer tudo, não participa muito. Né? Então, eu acho bem interessante para a gente ficar atento a isso. Né? E o quanto é importante, pequeno detalhe no seu dia a dia, para mudar essa relação. Terceira linguagem, qual é? Terceira, a gente tem o tempo de qualidade, que também é uma linguagem linda e difícil de executar, um pouco aí como as outras, que envolve doar o tempo de uma maneira integral ali para o parceiro, o que é complexo, principalmente considerando o quão conectado a gente está hoje, né? Conectado no sentido digital da palavra, né? Mas ao mesmo tempo desconectados ali um do outro. Então, as pessoas que têm enquanto linguagem principal esse tempo de qualidade, elas vão esperar que o parceiro veja um filme com elas, se fique ali sentadinho por um tempo, que a pessoa chegue do trabalho, converse, sem pressa, que atenda uma ligação ali ao longo do dia a dia e esteja disponível para conversar com aquela pessoa. Tempo de qualidade é basicamente isso. Nos tempos de hoje, isso é fundamental. Todo mundo ligado no celular, na internet, no computador, é muita comunicação. E na hora de tu falar com a outra pessoa, tu não olha nos olhos. E como é importante tu parar e perceber o que essa outra pessoa está querendo me dizer. Será que ela está bem? Será que ela não está? Perfeito, adorei essa outra linguagem do amor. Realmente se conectar com o outro e não apenas nas redes sociais. É isso, Ana? Exato, exatamente. E aí, quando a gente pensa em crianças que têm enquanto linguagem prioritária e essa que a gente está falando, elas estão sendo extremamente prejudicadas, né? Porque é raro os pais conseguirem ter um tempo de doação ali para elas, que seja de fato integral, que poderia ser sentado, brincando, fazendo uma leitura de um livro. As crianças que têm enquanto linguagem principal o tempo de qualidade. E aí tem pais que chegam do trabalho, trabalham muito, muito, muito e oferecem para ela, por exemplo, um presente, aquilo ali não vai suprir de maneira alguma. Pelo contrário, elas podem, inclusive, se sentir num processo de manipulação, se sentir compradas ali nesse sentido, e vão se sentir
não pertencidas ali dentro daquele ambiente familiar. Muito bem. E qual é a quarta linguagem do amor? Logo em seguida, a gente tem o contato físico, né, que é uma linguagem aí bem mais fácil da gente compreender, que é uma linguagem que a gente, de certo modo, vê com um pouco mais de frequência também. Ela vai envolver desde carícias, assim, muito simples no dia a dia, o parceiro passa por perto e, às vezes, dá um beijo, dá um abraço, passa a mão na cabeça com carinho, coisas que vão sendo feitas ali ao longo do dia e que fazem toda a diferença para o parceiro que tem enquanto linguagem principal esse contato físico. Da mesma maneira, né, como todas as outras, quando o parceiro tem enquanto linguagem principal o contato físico e ele não recebe esse contato físico, ele não é abraçado com frequência, ele não é beijado com frequência, ele não recebe nenhum outro carinho ali com frequência, a pessoa vai se sentir é, extremamente carente, e mesmo que o outro parceiro demonstre o amor de outras maneiras, com os atos de serviço, dando presentes, com um tempo de qualidade, pode ser que esse parceiro não se sinta amado. Que interessante. E por que tu acha que isso, durante um relacionamento, com a passagem do tempo, o casal vai se afastando, não tem mais essa coisa de carinho, né? A coisa vai ficando distante. O que será? Por que tu acha isso, Ana? Tem várias discussões em relação a isso, né? Eu gosto muito do Bauman, aquele sociólogo polonês, que fala Adoro. muito sobre a questão do quão líquidas as relações estão hoje, né? Ou seja, do quão descartáveis elas estão. É muito mais fácil, muito mais fácil, talvez nem tanto, mas é muito mais comum na atualidade, diante da dificuldade que possa existir num relacionamento, que obviamente vai existir em algum momento, aquele parceiro ser descartado por outro, do que se pensar em uma maneira de corrigir, de olhar com carinho para aquilo ali que está difícil dentro da relação, né? O Bauman discute isso de um jeito muito brilhante. E se a gente for pensar nessa discussão do Bauman junto com o Gary Chapman, o que o Gary vem propor é justamente assim, como cuidar dessa relação para que ela continue sendo gostosa, entendendo que o amor, a relação amorosa é algo que dá trabalho de cuidar, né? Não é aquela coisa idealizada, que é sempre fácil, sempre gostosa. Eu costumo falar com os pacientes que as relações amorosas, elas são como plantas, que por mais lindas, maravilhosas, viçosas que elas tenham sido um dia, se a gente deixar de cuidar, de colocar água, de colocar no sol, em algum momento aquela planta não vai mais sobreviver. Bem, isso mesmo. As pessoas pensam que elas vão sentir aquela coisa gostosa da paixão, do início do relacionamento, aquela vontade de ficar com a outra pessoa o tempo inteiro, enfim. E aí, quando acaba, que dura em torno de 1 ano, 2 anos essa paixão, ou tu vai olhar para essa pessoa e realmente perceber que tu ama essa pessoa, porque daí começa a aparecer os defeitos, né? Começa a cair toda aquela cortina que via aquela pessoa com aquela lente perfeita e de repente tu olha e vê justamente quem ela é, ou quem ele é. E aí ou eu vou aceitar essa pessoa, ou eu vou amar, ou não, porque como tu disse, relacionamento é algo muito complexo, não é simplesmente encontrei alguém para viver o resto da minha vida. Isso é muito longo hoje em dia. É muito tempo. Isso era algo no passado que se vivia muito menos, né? Uma qualidade de vida, a gente vivia em torno de 40, 50 anos de vida, então havia até essa possibilidade de viver toda uma vida com alguém. Hoje em dia, não, hoje em dia é diferente, totalmente diferente. Então, como tu falou, o relacionamento é algo que deve ser cuidado, cultivado, com muito carinho e atenção. E aí, qual é a outra linguagem do amor? É a Exato. quinta agora, né, Ana? Quinta, já vamos finalizar, mas antes disso, você pontuou um aspecto aí super importante em relação a longitude, ao quão longo que eram os relacionamentos há um tempo atrás, né? Só que a gente tem até que tomar um certo cuidado para não idealizar no sentido de pensar que porque eram longos, eram relacionamentos bons também, né? Talvez eram relacionamentos longos, mas que as 5 linguagens do amor estavam passando longe daquilo ali, em que
por uma questão até mesmo do machismo, né, de algumas dificuldades ali que as mulheres viviam, elas não percebiam a possibilidade de sair daquela relação, e até mesmo os homens que também poderiam, às vezes, ser criticados. Então, existia uma relação talvez longa, mas nem por isso uma relação com afeto, né? E a proposta aí do que a gente vem discutindo hoje é manter relações por um tempo mais longo, de uma maneira estável e de uma maneira prazerosa para ambos. Né? E aí Qualidade. exatamente, com qualidade. E aí uma outra maneira de se conseguir isso é justamente com a outra linguagem, que é uma linguagem muito lembrada, inclusive muito estimulada no dia a dia, que é a linguagem do dar presentes, né? Tem pessoas que se sentem extremamente amadas quando ganham presentes. Hum. Pode ser uma coisa simples, uma flor, um cartão, uma frase que tu deixa para aquela pessoa naquele dia, assim, que vai impactar e que vai fazer ela refletir, ela vai se sentir muito bem. Não precisa ser uma joia, um Não, de carro. maneira alguma. Quando a gente fala em presente, a gente pensa, tem que ser. Não, não precisa ser nada disso. Pode ser até alguma coisa de dentro de casa que tu dê para a pessoa, mas que tenha um significado, que tenha um afeto. Né? Eu acho que isso é super importante. Mas, Ana, eu te faço uma pergunta. Um relacionamento que já está quase no fim, estão ali juntos, eles estão vivendo uma crise muito grande há muito tempo. Se a gente for propor essas 5 linguagens do amor, será que eles vão conseguir reverter e viver aquela coisa boa, gostosa do início? Sim, acredito que sim. Inclusive, no livro das 5 linguagens, o Gary cita exemplos de casais que ele acompanhou por um tempo, que começaram desenvolvendo as linguagens ali do amor por um tempo com o parceiro, inclusive no início até bem desacreditados. Então, por exemplo, se a gente for pensar num casal em que a linguagem de um era dar presentes e a linguagem do outro era palavras de afirmação. Ambos começaram a fazer aquilo ali que era importante um para o outro, porque raramente a gente vai ter num casal pessoas que têm a mesma linguagem, né? É comum a gente ter linguagens múltiplas ali. Então, ambos fazendo um para o outro o que era importante. E aí começam de um jeito muito mecanizado, assim, completamente desacreditados, e depois de um tempo conseguem perceber que algo vai surgindo. Então, quando existe desejo, claro que é extremamente comum a gente precisar, inclusive, de um acompanhamento psicológico nesses momentos, porque nessas ocasiões aí, nesse momento do tratamento, é comum que um dos parceiros ou ambos se deparem com questões pessoais, no sentido de pensar que porque é difícil para eles demonstrar o amor ali pelo outro, qual que é a dificuldade para eles de doarem, ou então, quando a gente fala de alguém que tenha a linguagem do contato físico, talvez o outro já se sinta desconfortável naquele processo ali, e aí cada um vai ter que desenvolver no seu próprio processo terapêutico, porque que aquilo ali é complexo para si mesmo. Mas é sim possível, com as 5 linguagens do amor, a gente trazer de volta o vínculo, o afeto e todo o amor que já existiu ali no relacionamento. Por isso que é tão importante que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, sabe, Rosane? Não, com certeza, eu estou adorando. Agora, eu penso assim, Ana, ambos têm que estar dispostos a realmente querer investir nessa relação, porque se um deles, do casal, já não estiver com esse olhar voltado para a relação, de repente já está pensando numa outra pessoa, já houve uma traição, uma quebra muito forte, que rompeu com toda aquela questão do casal. Será que tem possibilidade de uma pessoa só lutar por aquela outra que já está distante? Tem exemplos assim no livro, inclusive, de situações em que apenas um estava disponível, disposto, e aí ele foi dia a dia fazendo ali, em cada dia, tentando colocar a linguagem do amor de uma maneira diferente ali no relacionamento, e conseguiram junto reacender aquilo que era tão importante. E por que essas linguagens. É curioso, né, Rosane? Porque é uma coisa que parece tão simples. Então, às vezes é difícil perceber que tão, por mais simples que seja, a gente consegue
reacender aí e trazer de novo o vínculo para casais que já estavam praticamente no processo de separação. Mas, de fato, é possível e na prática clínica eu vejo muito a percepção do quanto ela consegue impactar a vida das pessoas, sabe? O que acontece é que o Gary conseguiu identificar algo que a terapia cognitiva, né, a TCC, traz ali como aquelas crenças fundamentais e as necessidades básicas emocionais. A TCC fala do quanto que as pessoas precisam se sentir amadas, amparadas e valorizadas. E as 5 linguagens do amor vão fornecer tudo isso, né? A pessoa sentir o amor e, além disso, o amparo, no sentido de saber que pode contar com o outro, se sentirem valorizadas pelo outro que se esforçou para auxiliar em alguma tarefa de casa, que viu um chocolate na rua e lembrou da pessoa e trouxe para casa. E o que é que todo mundo quer? Se sentir amado, valorizado e amparado, né? Todo mundo tem esse desejo de se sentir importante aí, em certa medida. Cada um vai buscar isso de uma maneira. Mas esse é um desejo não só das crianças, mas de nós adultos também. Uhum. Amor, algo sublime, uma palavra tão forte, tão intensa, que eu acho que não deve ser falada simplesmente por falar. E eu noto que muitas vezes, hoje em dia, as pessoas expressam essa palavra sem sentir realmente. Simplesmente, eu te amo, mas isso é algo muito complexo. Será que eu estou realmente ali para aquela pessoa? Será que eu estou realmente disposta a investir nessa relação? Tu não acha, Ana, que é muito mais do que simplesmente, eu te amo, mas nem sabe o que é isso. Nem sabe o significado dessa palavra, né? Exato, porque o eu te amo não é apenas dizer eu te amo, é inclusive estar disposto a esse contato físico, disposto a ter um tempo de qualidade, disposto a se doar de alguma maneira para o outro, né? E aí a gente vai perceber de fato como esse amor existe, se ele existe ali na relação, quando para além da fala, quando para além das palavras, existem outros gestos e outras maneiras de regar a plantinha ali da relação de ambos, né? Muito bem, que legal, Ana. Me diz uma coisa, faltou algo ainda que tu gostaria de dizer e que a gente não falou? Acho que não, assim, a gente pode só pontuar a questão de como cada um identificar a sua linguagem, né? E como cada um identificar a linguagem do parceiro. A gente explicou cada uma, e aí, talvez até ao longo da explicação aí, vocês já foram se identificando com alguma linguagem específica. É muito comum a gente perceber que tem uma ali enquanto a linguagem principal e uma outra linguagem secundária. Então, quando a gente fica em dúvida ali entre qual das duas pode ser que ambas existem. E aí um jeito muito interessante para a gente identificar qual que é a nossa linguagem, qual que é a linguagem do parceiro, tanto no sentido de o que nos deixa mais satisfeito, quando eu ganho um presente ou quando eu ganho um abraço, e até mesmo o que me irrita mais, o que eu percebo que tira mais o parceiro do eixo ali, quando, por exemplo, ele me pede ajuda e eu não estou disponível, né? Ou quando ele me chama para ver um vídeo na internet e eu falo que não vou. Então, desde o aspecto que mais deixa a pessoa satisfeita, quanto o que mais ela sente que faz falta ali. E, além disso, existem vários testes. No próprio livro do Gary, existe no finalzinho um teste das 5 linguagens do amor, e é muito fácil ter acesso a esse teste pela internet também. E me diz uma coisa, agora eu fiquei pensando, né? Se um deles não consegue trabalhar essas cinco questões, né? Um consegue só 2 e o outro consegue 3, tá? E aí, funciona também ou tem que ser as 5 linguagens? Não, é difícil, inclusive, né, a gente conseguir fazer as 5 ali dentro da relação. É importante saber o que é mais importante para o parceiro. E aí, inclusive, quando o casal consegue conversar sobre isso, né? É interessante quando, por exemplo, ambos fazem o teste e aí o parceiro identifica que a linguagem da companheira dele ali é dar presentes. Então, quando ela receber um presente, quando ela ganhar uma flor, quando ela ganhar uma roupa, quando ela ganhar uma caneta que seja,
ela vai, além de ter ganhado aquele presente, ela vai saber que a pessoa que lhe deu sabia o quão importante aquilo ali era, e essa era uma maneira de preencher o que o Gary chama de tanque emocional do casal, que são esses comportamentos aí de fornecer esse amor, de mostrar esse amor para o outro, é um jeitinho de preencher o tanque emocional da relação. E aí, quando essa relação está ali com o tanque emocional esvaziado, talvez um estresse muito pequenininho do dia a dia é suficiente para gerar um grande conflito. E se ambos estão se sentindo amados, pertencidos e valorizados dentro da relação, eles vão lidar de um jeito muito mais leve com os conflitos, vão conseguir ser muito mais respeitosos uns com os outros, talvez até conseguir fazer uma piada ali, brincar com alguma coisa que aconteceu que tenha sido desagradável, mas isso só vai acontecer se ambos saberem que eles são realmente amados e importantes ali dentro daquela relação. Muito legal, adorei, Ana. E me diz uma coisa para finalizar. Qual a mensagem que tu deixa para esse casal que está nos assistindo, já estão lá no fundo do poço, sem enxergar uma perspectiva? O que tu diria para eles? Então, pensando numa palavra aí para a gente fornecer para esses casais, é considerar que as 5 linguagens do amor, elas vão amparar completamente a relação, no sentido dela ter uma evolução ali. Mas não significa que não vai existir dificuldade dentro desse casal, dentro dessa relação. Então, ter maturidade para entender que uma relação saudável não significa uma relação com zero conflitos, com zero discussões ali sobre situações que precisam ser colocadas na mesa para chegar a um certo acordo. Entender que relações longas, elas vão envolver, inclusive, conversar sobre assuntos chatos, às vezes coisas que as pessoas entendem ali que não deveriam fazer parte da relação. Então, entender que as 5 linguagens, elas vão, sem dúvida alguma, auxiliar esse casal no sentido de conseguirem se manter juntos e entenderem a necessidade de buscar um acompanhamento ou de casal, ou então se perceberem a necessidade, além disso, o acompanhamento psicoterapêutico também individual, mas entenderem que tem jeito, sim, para tratar essas dificuldades. Muito bem, Ana. Adorei nosso bate-papo. Com certeza vai ajudar muita gente que está em crise ou que quer viver um grande amor para já começar a relação com a assim bem positiva, sabendo realmente o que é preciso fazer para não deixar que ela acabe ou que entre em situação que não é muito agradável. Te agradeço muitíssimo essa oportunidade de conhecer essas 5 linguagens do amor. Eu amei. Rosane, também te agradeço e espero que a gente consiga impactar várias pessoas aí com essa nossa discussão. Com certeza vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço.